Senhoras e senhores, internautas, telespectadores, boa noite. A Câmara Municipal de Botucatu inicia, neste momento, a sessão ordinária especial comemorativa ao seu 160º aniversário. Por favor, solicitamos que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Informamos que a presente sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, bem como pelo canal 8 da NET, ou pelo Facebook da Câmara Municipal. Informamos ainda que a mesma sofrerá com uma suspensão durante a propaganda eleitoral obrigatória a partir das 20h30, retornando na sequência. Vamos receber nesse momento os vereadores da presente legislatura. Isaías Colino, presidente da Câmara Municipal. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Isaías Colino, para a abertura da sessão. Senhoras e senhores, internautas e telespectadores, boa noite.
É com muita alegria que declaro, sob a proteção de Deus, aberta a presente sessão festiva e, em nome da Câmara Municipal de Botucatu, saúdo e agradeço a presença de todos que comparecem. Quero já nesta minha fala inicial fazer um agradecimento especial ao plenário dos vereadores. Hoje era dia de sessão ordinária e por conta de uma conversa realizada entre os senhores vereadores, nós conseguimos fazer essa comemoração, esse importante marco festivo da noite de hoje, sendo que os senhores vereadores, para isso, se dedicaram em dobro na semana passada, inclusive com a realização de sessão extraordinária. Então, agradeço de coração a vereadora Jamila, vereador Zé Fernandes, vereador Sargento Laudo, vereador Paulo Renato, vereador Cula, vereador Carlos Trigo, vereador Abelardo, vereador Carreira, vereadora Rosielo e vereadora Alessandra Luquezzi, pela compreensão institucional da importância que esse momento tem para a Câmara Municipal. E quero aproveitar para convidar todos para que a gente possa ficar em pé, para que seja entoado o hino nacional brasileiro e a seguir a canção oficial do município, Saudades de Botucatu.
Agradecemos e anunciamos a presença das seguintes autoridades: Antônio Mariello, prefeito municipal no período de 2001 a 2008. Valdir Gonzalez Paixão Júnior, secretário municipal de Educação. Cláudia Gabriel, secretária adjunta de Educação. José Carlos Lourenção, ex-presidente da Câmara Municipal de 2007 a 2008. André Rogério Barbosa, ex-presidente da Câmara Municipal de 2011, 2012 e 2015 e 2016 e atual secretário municipal de Participação Popular. Carlos Malaguti, ex-vereador da Câmara Municipal. Luiz Francisco Fontes, ex-vereador da Câmara Municipal. Subtenente Marco Antônio Ferreira da Silva, chefe de instrução do Tiro de Guerra 02048. Márcio César Lopes da Silva, coordenador do PROCON. Solange Brearo, presidente da Associação do Distrito Industrial 3. E José Roberto Esperandim, diretor de Serviços Administrativos da FATEC. Anunciamos também o recebimento das correspondências de congratulações enviadas pelo diretor da Faculdade de Tecnologia de Botucatu, professor Dr. Celso Fernandes Joaquim Júnior, e também do ex-vereador desta casa, Antônio Luiz Caldas Júnior. Chegar aos 160 anos de idade como uma instituição sólida e digna da confiança de uma população exigente e esclarecida não é tarefa simples. Sobreviver a 16 décadas de história já seria motivo suficiente para a comemoração nessa data tão especial. Mas existe uma diferença muito grande entre quem é espectador da história e quem faz a história. Moldar a história de Botucatu tem sido o único objetivo da Câmara Municipal nos últimos 159 anos, desde que foi criada em 27 de setembro de 1858, apenas 3 anos após o município ter sua freguesia elevada à categoria de vila. Nesses anos todos, centenas de personalidades políticas e servidores foram responsáveis por forjar parte do sucesso dessa cidade, colocando o poder legislativo e os interesses da população sempre em primeiro lugar. São muitos anos, muitas histórias, muitos acontecimentos importantes desde sua fundação. Ao longo desse período, nossa nação, nosso estado e nosso município sofreram com diversas crises, batalhas, derrotas e vitórias, mas nenhuma delas capaz de abalar as estruturas de um poder sólido, independente e indispensável para a formação e manutenção de uma sociedade mais justa. O Poder Legislativo botucatuense chega aos 160 anos, sendo uma casa composta por parlamentares ativos e com uma população muito mais crítica, atenta e participativa. Para ilustrar um pouco mais tudo isso, nossa casa produziu, por meio do trabalho da TV Câmara, uma reportagem informativa que vai levar você para dentro do universo legislativo botucatuense. Acompanhe. De setembro de 1858, era instalada na cidade a Câmara Municipal de Botucatu. Dá para imaginar que naquela época o Brasil ainda era um império. Não havia rede elétrica, automóveis, TV e internet, então não precisa nem falar. Nesses 160 anos, muitas coisas surgiram e desapareceram, mas a Câmara permanece, representando o poder legislativo na esfera municipal. Hoje, em 2018, o que será que mudou também para a Câmara? Afinal, o que é a Câmara? Qual é a sua importância? O que a população espera e tem a ver com ela? É o que tentamos responder neste especial. Um dos pilares da democracia moderna, que garantiria o equilíbrio do Estado e a liberdade política, é a separação dos poderes. Temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Em uma cidade, hoje, é a Câmara Municipal que representa o poder legislativo. O poder legislativo era o poder efetivo da comunidade. Antes não havia prefeito. Quando o município foi criado, em 1855, e depois instalada a Câmara em 1858,
a Câmara era ao mesmo tempo legislativa e executiva. A partir do início do século XX é que começa a evoluir a situação de poder e a relação de separação entre legislativo e executivo. Durante o século XX, nós tivemos períodos extremamente autoritários em que a própria Câmara deixou de existir. Nem prefeito, nem Câmara. E então foi só com o advento da Constituição de 46, com a restauração da democracia, é que se instalou o poder legislativo separado do executivo. Mesmo assim, eles estavam no mesmo lugar, chamado Paço Municipal. Era onde ficava a Câmara e a Prefeitura, como aqui. Este prédio era o Paço Municipal. Então foi muito interessante que a gente ainda foi, aos poucos, vendo a separação física entre a Câmara de Vereadores, com sua individualidade, e a Prefeitura também. Nós vimos uma evolução da importância da Câmara. Ela acabou se dedicando às leis, né? Deixou de ser executiva. E o executivo tornou-se a prefeitura que nós temos hoje. E a importância dela não diminuiu por isso. É importante a gente lembrar que a Constituição Federal, lá no seu artigo 2º, estabeleceu que todos os poderes que compõem as funções públicas do Estado são poderes independentes e harmônicos entre si. Executivo, Legislativo e Judiciário exercem, cada um dentro de seu viés, de seu ramo, uma determinada atividade. O Legislativo tem como atividade típica o exercício do poder de editar leis e outros atos normativos que busquem regulamentar a vida da coletividade. Também compete à Câmara dos Vereadores uma atividade atípica, que é a de fiscalização. Então, no momento em que o Poder Executivo precisa realizar gastos em nome do povo botucatuense, compete à Câmara fiscalizar a forma pela qual esse dinheiro vai ser gasto pela administração pública. Tudo de forma bastante independente, mas sem perder a harmonia. O que existe, na verdade, é um sistema de freios e contrapesos, de equilíbrio entre as atividades da Câmara e o Poder Executivo, mas todos independentes, mas harmônicos entre si. Além de legislar no âmbito municipal e fiscalizar a Prefeitura, a Câmara também é a porta-voz do povo. Deve ser o poder mais próximo da população. Entre as funções do vereador, inclusive, está a do assessoramento, ou seja, de ouvir as demandas da cidade e, a partir delas, sugerir medidas a serem tomadas pelo Executivo. Que o Legislativo, como um braço do poder, é o responsável por representar o povo, por representar a nossa vontade. Os vereadores aqui em Botucatu são, em tese, os mandatários do nosso poder. Nós, povo, somos os detentores do poder e entregamos ao Legislativo a capacidade de exercer esse poder por nós. A Casa das Leis é, na verdade, a casa do povo, a casa onde se espera e se deposita a nossa última esperança de sermos ouvidos e, através dali, os nossos representantes poderem, então, confeccionar as leis que vão nos reger e também fiscalizar o órgão da administração pública que vai ser responsável pela aplicação do nosso dinheiro, pela aplicação dos nossos maiores esforços e, assim, de forma bastante democrática, fazer com que nós tenhamos a nossa voz ouvida, nossa vontade realizada e uma cidade ser construída de uma forma um pouco mais plural, um pouco mais ampla do que puramente através de um ou dois indivíduos. É bonito ouvir que o poder do legislativo é o poder do povo. Mas será que o povo tem essa mesma percepção? Segundo pesquisas como essas, a maioria das pessoas já não se sente mais representada quando pensa em política. Perdeu o interesse no exercício dos seus direitos, duvida até da democracia. O que está acontecendo? Estamos realmente vivendo uma crise de representatividade? A crise existe e ela é pontual. Eu penso que os problemas que a gente tem no poder legislativo, tanto em qualquer um dos três poderes, mas no caso no poder legislativo, não é atual, não é de agora,
mas nos últimos anos tem se tornado cada vez mais nítida ou mais escancarada. Existe uma pesquisa muito recente da USP que demonstrou que 94% dos brasileiros não se veem representados e que acreditam que os políticos eles têm feito uso da política em benefício próprio. Então, talvez esse seja o grande problema, né? E aí, claro que isso tem um abalo direto na questão social. As consequências na população desta crise pode ser um descontentamento, é verdade, mas também uma esperança de fazer diferente e cobrar de quem está no poder uma mudança. É bem verdade que outros desafios mais contemporâneos se fazem presentes, como o resgate da credibilidade do legislativo, como a crença de que o gestor público pode transformar a nossa cidade, como a crença de que a política é a forma pela qual nós temos condições de transformar o nosso povo e principalmente como o momento de que o povo toma para si o poder e faz com que o órgão de representação, como a Câmara dos Vereadores, seja a sua voz. Fazer uma política participativa é extremamente importante para a população, né? Demonstrar que você não foi eleito só para estar ali, que você não foi eleito só pelo salário, só para viver da política, mas sim que de fato você foi eleito para viver para a política. Então, é importante que os nossos candidatos, eles estejam junto à população, isso é fato, né? E que, estando junto à população, eles acabam incentivando a população a também gostar da política. Então, é uma via de mão dupla. Eu acho que, em qualquer ocasião, presidir a Câmara deve ser um enorme desafio. Com essa situação política que a gente tem, o difícil não é ser presidente da Câmara, o difícil hoje é ser político. Infelizmente, por culpa dos próprios políticos, por culpa de muitos casos de corrupção, de desvios, a população colocou todos os políticos no mesmo balaio. Mas a minha segurança e a minha tranquilidade é que aqui em Botucatu, independente da inclinação partidária de cada um de nós, independente das questões ideológicas, a gente percebe que os homens públicos da nossa cidade são pessoas honestas, são pessoas que trabalham para a população e são pessoas que devotam, que têm uma verdadeira vocação de vida para servir a população. Eu acho que a cobrança do homem público ela é diária. A gente, claro, é cobrado, o homem público ele é homem público 24 horas por dia, não interessa se você está num restaurante com a família, se você está no supermercado, as cobranças da população elas vêm a todo tempo. E não tem problema, é bom que seja assim, é importante que a população participe, cobre, fique em cima dos homens públicos. Eu nunca tive medo dessa responsabilidade, eu entendo as críticas que são feitas aos homens públicos, inclusive são as que são feitas a mim. Procuro aprender com essas críticas, procuro aprender com essa cobrança e todo dia eu tento ser o melhor vereador que eu posso ser, né? E isso pelo menos me traz tranquilidade. Em 160 anos, o Poder Legislativo e a Câmara Municipal de Botucatu já passaram por poucas e boas. Basta lembrar que no período da ditadura militar o Congresso Nacional chegou a ser fechado. Esse tempo já foi e hoje, ainda que existam desafios, eles são outros. Como resgatar o valor da democracia? Qual a importância da Câmara na vida das pessoas? O que ela tem feito de diferente para provar a sua relevância? Infelizmente, parece que o brasileiro não percebe a importância de um legislativo para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um país. No caso específico de Botucatu, é importantíssimo que o legislativo, por exemplo, trabalhe com afinco, com dedicação na fiscalização do trabalho do executivo. Porque o povo tem essa falsa ideia de que quem manda em tudo é o executivo. E são poderes de mesma importância, e são poderes independentes. É preciso que a população saiba que, sem um legislativo forte, o prefeito também tem dificuldades de administrar. Quando você difama, desdiz, quando você acusa, você enfraquece o poder. O que se tentou durante os últimos 20 anos foi uma clara e nítida tentativa de desmoralizar as casas de leis. Isso é muito claro.
E eu não excluo os problemas encontrados dentro delas, não das câmaras, mas principalmente das assembleias e da Câmara Federal. Então, no meu entendimento, houve um ingrediente, um componente político muito grande de luta pelo domínio da sociedade. Os legislativos se enfraquecendo, o que cresce é um tipo de exercício do poder autoritário. A função mais importante e que torna o legislativo forte e que é a verdadeira importância da Câmara é a questão do controle. O poder legislativo é um grande órgão de controle da sociedade. São os vereadores que devem cobrar o prefeito e tudo o que acontece aqui, o governo do estado, o governo federal, com relação à prestação dos serviços, a como o dinheiro público é investido. Essa é a grande função da Câmara, é isso que faz o poder legislativo fundamental para a sociedade e importante. As pessoas às vezes se confundem com a verdadeira função do poder legislativo e acabam cobrando e esperando dos vereadores questões que eles não podem oferecer, questões que vão além das suas funções. E eu acho que é isso que a gente tem que ficar muito atento, é entender a função e ajudar os vereadores, inclusive, trazendo informações, trazendo reclamações, para que esse controle da nossa sociedade possa ser feito de uma forma cada vez mais efetiva e assim a Câmara ser mais forte, o que representa uma cidade mais forte. Eu acho que a nossa Câmara, ela mostra todos os dias que ela não tem medo, não se esconde. A Câmara de Botucatu tem discutido todos os assuntos aqui. A gente conseguiu discutir e aprovar um plano diretor, a gente fez audiências públicas dos mais diversos temas, sem nenhum medo de nenhum tipo de enfrentamento. Nós fizemos discussão aqui de questões raciais, de questões que envolvem as pessoas LGBT, a gente fez discussão de emprego, de trânsito, de saúde. A Câmara de Botucatu não se esconde, a Câmara de Botucatu tem tentado ser o grande foro para que as grandes questões sejam discutidas. E eu acho que esse papel é muito importante e a gente precisa conseguir insistir nessa vocação da Câmara, tentar trazer as pessoas cada vez mais para dentro da Câmara, usar ainda mais a nossa TV Câmara para que as pessoas tenham conhecimento do que acontece aqui dentro e fazer a Câmara onde as grandes discussões da cidade. Aqui é o lugar que as grandes discussões das cidades devem acontecer. A Câmara Municipal de Botucatu, de fato, pode ser considerada exemplo em alguns pontos. Segundo dados levantados do IBGE e de portais da transparência, ela é a mais econômica do estado de São Paulo entre as cidades paulistas com até 200 mil habitantes. A participação popular no processo legislativo também não fica para trás. Comissões temporárias de trabalhos foram realizadas com a participação da sociedade civil e só em 2018, até o mês de outubro, foram realizadas 25 audiências públicas. A Câmara também promove uma cultura cidadã, recebendo visitas educativas de alunos, fortalecendo a transparência e investindo em canais de comunicação para falar diretamente com os botucatuenses. Sem contar, é claro, o próprio processo eleitoral do qual participa de maneira democrática. Uma forma da gente reavivar nas pessoas o interesse pela política para que a gente comece a buscar maior representatividade, né, no poder legislativo, que é o nosso caso, talvez tendo uma educação política mais aguçada, né, seja no ambiente escolar, seja nos debates públicos, seja incentivar a população a participar das reuniões públicas que existem na Câmara, né, dos Vereadores, por exemplo, para que a população realmente perceba que o voto, antes de mais nada, antes de ser um dever, ele é um direito. Foi-se o tempo em que nós não podíamos escolher os nossos representantes, não podíamos falar uma imprensa livre, como a gente está tendo aqui, não podíamos ler ou escutar as músicas que bem entendêssemos. E tudo isso, muita gente sumiu. Eu estava até lendo um livro ali da Comissão da Verdade. Muitas ossadas estão sendo descobertas, pessoas desapareceram, apanharam e ficaram com sequelas, para que hoje nós pudéssemos poder ir às urnas e, se você não está satisfeito, é ali o canal que você vai tirar a pessoa. Ou manter ela ali. Se você acha que aquele político está fazendo um bom governo, mantém ele ali. E renovar. Então a urna eletrônica, o voto, é a melhor arma contra toda essa malfeitoria que está acontecendo no nosso país. Principalmente depois da Constituição de 88, nós tivemos o crescimento da participação popular através do que estava previsto, são os conselhos, né? Eu acho que cresceu muito. As audiências públicas geradas também pelos poderes que se adaptaram ao novo tempo, são as audiências que permitem que seja uma outra instância de participação, né?
E a população eu acho que tem respondido bem por isso. Nós nunca tivemos também uma participação em larga escala nas sessões de Câmara, né? Quando eu trabalhei em rádio, eu cobri muito as sessões de Câmara de Vereadores em Botucatu. E o número de pessoas era pequeno. Hoje não. Hoje você tem um número maior participando e mais. Você tem um instrumento moderno que é a televisão e que engloba bastante a audiência, tem bastante audiência e facilita para a população ter a sua participação. Acho que isso é um instrumento de participação. Qual é o legislativo que você quer? O que você faz ou fez para que ele fique da maneira que você julga melhor para a sociedade? Nos 160 anos da Câmara Municipal, qual é a sua participação nessa história? Como deu para perceber, é esse lado aqui o responsável por transformar os anseios da população em realidade. Mas é quem está desse lado que faz a mudança acontecer. Depois que eu comecei a trabalhar no serviço público, eu percebi o quanto é importante, né, nós cidadãos estarmos presentes e ativos na política pública, né? Entender o que está acontecendo, conhecer os projetos e estar presente. Muitas vezes eu não estou aqui, mas muitas vezes eu vejo, né, em casa, pelo Facebook, geralmente. Então, eu sempre estou de olho no que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante para nós, sabermos o que está acontecendo no nosso município, para a gente conseguir se posicionar e cobrar, porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue cobrar, né? É imprescindível, né, a importância da Câmara para a cidade, e está sempre bem representada, né? Os eleitores são aqui representados e eu acho que as leis são feitas em prol da população. Até convido e digo para que todos venham participar sempre e assistir às reuniões, porque isso aqui é a casa do povo, né? Onde são feitas as leis que defendem o povo, que representam o povo, né? Dando sequência na sessão da noite desta segunda-feira, convido agora o senhor Edson Batistão, vice-diretor da Fiesp e do Ciesp, para que faça uso da palavra na tribuna da Câmara. Boa noite a todos. Ilustríssimo senhor presidente, doutor Isaías Colino, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores, funcionários desta casa e autoridades presentes. É com muita honra que, como diretor da Federação das Indústrias e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, participo da nobre e merecida sessão comemorativa pelos 160 anos de instalação da Câmara Municipal de Botucatu. Quantos representantes que por aqui passaram e ajudaram a escrever a história de nossa cidade. Desempenharam o papel fundamental de ser a voz de cada cidadão. Mapearam necessidades, procederam estudos, debateram ideias, emitiram pareceres, fiscalizaram o Poder Executivo com o objetivo de buscar consenso e soluções que atendam o coletivo. Construíram regras para a convivência e ordenação social. Cumprimento aos que hoje aqui continuam a escrever essa história. Referencio a cada um dos vereadores e todo o corpo administrativo desta Casa de Lei. As leis da cidade, as leis não são da cidade e não são dos vereadores.
Os nobres edis as definem para orientação do comportamento dos munícipes, para dar o norte do futuro que queremos para a nossa população. A Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo sempre estiveram e estarão presentes na Câmara para o trabalho conjunto entre o Legislativo e o setor produtivo, unindo forças para a elaboração de leis que agreguem valores para o desenvolvimento e crescimento econômico e social, que busquem o fortalecimento da geração de emprego e renda, o incentivo ao empreendedorismo, a inclusão de todos e a redução da burocracia e impostos. Vivemos em uma sociedade democrática e defendemos este ideal. Defendemos a independência entre os poderes. Defendemos o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Os valores morais e princípios que norteiam a conduta humana, o equilíbrio e o bom funcionamento social. Como afirmou Churchill, ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeitos, mas não há sistema melhor do que ela. Parabéns à Câmara Municipal de Botucatu pelos seus 160 anos. Muito obrigado. Passo nesse momento a palavra ao excelentíssimo juiz da Terceira Vara Civil da Comarca de Botucatu, Dr. José Antônio Tedeschi. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Botucatu, Dr. Isaías Colino, na pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar todos os senhores vereadores, funcionários desta casa, autoridades civis, militares e eclesiásticas que estão presentes, minhas senhoras e meus senhores. Incumbiu-me o Dr. Josias Martins de Almeida Júnior, que é o excelentíssimo juiz diretor do Fórum de Botucatu, de aqui vir representá-lo nesta solenidade comemorativa do 160º aniversário da Câmara Municipal de Botucatu. É uma incumbência que eu não pude recusar por 3 motivos. De ordem profissional. Não se pode recusar um pedido do juiz diretor do Fórum. Outro, em segundo lugar, um motivo de ordem pessoal. É o carinho que eu tenho por Botucatu, por esta cidade que me acolheu há 25 anos atrás, quando eu aqui cheguei para iniciar a minha carreira como juiz substituto no interior do estado de São Paulo. É uma cidade a qual me afeiçoei, que me conquistou e que me fez voltar agora como juiz titular já há pouco mais de 10 anos. Né? Em terceiro lugar, havia uma razão institucional. A grande marca que eu percebo e que distingue Botucatu das demais cidades que eu conheço é a união dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, na consecução do bem comum, sem que qualquer um deles perca a sua independência, a sua autonomia, nos momentos em que o interesse público assim conclama. Os 3 sabem unir forças e conquistar melhorias para a cidade. Os senhores sabem que nós temos uma comarca centenária e que ficou desprovida de um prédio do Fórum por aproximadamente uma década. Né? Esse fórum que foi interditado e que hoje reformado abrigará a primeira pinacoteca do interior do estado, é o único fórum do interior que é projeto do escritório Ramos de Azevedo, aquele famoso
arquiteto que projetou, entre outras grandes obras, o Palácio da Justiça em São Paulo, que é a sede do Tribunal de Justiça do nosso estado, e que por condições precárias acabou sendo interditado. A consecução de um novo prédio, com a doação de terreno, o recebimento pelo município e a realização do procedimento licitatório, que foi até então o mais dispendioso da história da cidade, com mais de 14 milhões de reais, para a construção do fórum mais moderno do interior do estado, o primeiro projetado para processo 100% digital, foi uma conquista que Botucatu recebeu graças à união dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário, que souberam compreender, cada um dentro do seu papel, a necessidade daquele momento e a grandeza do papel que podia desempenhar no processo dessa conquista. E mais recentemente, a própria elevação da comarca à entrância final, o que equipara Botucatu às grandes cidades e até a capital, em termos de estrutura de serviço judiciário, também foi fruto da cooperação dos três poderes. Então, num lugar onde os três poderes trabalham, sem perder a sua autonomia, sem perder a sua independência, mas em colaboração tão estreita quando é necessário na consecução do bem comum, o Poder Judiciário não poderia se furtar de vir aqui cumprimentar esta casa, que é a casa do povo, que é a caixa de ressonância da sociedade, pelo seu aniversário de 160 anos. A Câmara Municipal, como nós vimos no vídeo, não se limita a desenhar o modelo de cidade que o cidadão vai ter quando ele elabora as leis. Além disso, o Poder Legislativo é o responsável pela tomada de referência da sociedade e ouvir as demandas dos cidadãos. O vereador trabalha, na minha concepção, muito mais quando ele está fora da sessão do que quando ele está aqui, porque lá na cidade, no dia a dia, ele se encontra com os munícipes, com os cidadãos, ouve as suas reivindicações e é ele o responsável depois por indicar, por requerimentos, por indicações ao executivo, onde deve ser empregado o recurso arrecadado dos impostos. E além disso, como vimos no vídeo também, é o poder a que cabe, dentro do sistema de freios e contrapesos que foi concebido por Montesquieu, a fiscalização da atividade do executivo, a cobrança de esclarecimentos, o acompanhamento do serviço que é feito em licitações, em execução de obras, em aquisição de bens. Tudo isso porque, como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro do pagador de impostos. Esse dinheiro tem que ser bem cuidado. Daí a importância do legislativo. Também, não só na elaboração das leis que ditarão a forma de empregar o dinheiro, mas na fiscalização do emprego dos recursos do município. Eu encerro cumprimentando os senhores vereadores que hoje representam esta Casa de Leis e têm aos seus ombros o peso dessa história, o que dimensiona bem a responsabilidade que os senhores representam perante a população, e eu saúdo para que exerçam bem a sua função, como sempre fizeram até hoje, e sejam um incentivo para que esta casa tenha sempre bons membros e faça sempre um bom trabalho para o bem da comunidade. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso vice-prefeito, André Pérez, eu vou ler uma mensagem encaminhada pelo prefeito, Mário Pardini, que não pôde estar presente na noite de hoje. Boa noite a todos. Faço-me presente através desse documento, em virtude da viagem a São Paulo, em busca de recursos para o nosso município, especificamente para que nossa Botucatu continue avançando, como tem ocorrido nos últimos meses. Nesse sentido, se encaixa a minha homenagem e gratidão a essa Casa de Leis. O desenvolvimento vivido em Botucatu nos últimos anos não seria realidade sem a participação dos nossos vereadores.
homens e mulheres que se dedicam aos bons projetos, que não usam o cargo que ocupam para fazer politicagem. Vemos exemplos em outros municípios que, por vaidade de seus legisladores, agem por si próprios e fazem da população derrotada. Botucatu se diferencia nesse sentido. Lembro-me que um dos primeiros projetos que precisei do apoio da Câmara foi da doação do terreno que hoje abriga as obras de quase 1.000 unidades habitacionais. Solicitação aprovada por unanimidade e que hoje é vista nas obras avançadas de construção do residencial que irá transformar a vida de famílias contempladas graças a vocês, vereadores. Evidencio aqui mais uma vez a grande contribuição desta casa, que tanto no maior projeto habitacional per capita do país, que é o Cachoeirinha, quanto em outros e diversos projetos, tem a visão de abençoar a população de Botucatu, as famílias trabalhadoras, as mães que acordam cedo para deixar seus filhos nas creches e vão trabalhar, os pais de sol a sol buscando a dignidade da família através do suor do seu rosto. Compartilho com vocês o reconhecimento da população botucatuense, que vê a cidade avançar dia após dia em segurança, educação, saúde e qualidade de vida. Que Deus abençoe a todos e continue nos ajudando a promover melhorias para o nosso povo. Essa mensagem então é encaminhada pelo prefeito Mário Pardini. Eu convido agora o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Botucatu, André Luiz Pérez, para que faça uso da palavra na tribuna da Câmara. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara, Isaías Colino, ao qual cumprimento todos os representantes, autoridades, vereadores e os amigos aqui presentes nessa noite de hoje. Dizer para vocês também que é uma noite, motivo de muita alegria nós estarmos aqui, de podermos participar dessa comemoração tão importante para a cidade de Botucatu, e a qual venho dizer para vocês da importância da Câmara Municipal, da importância dessa união, a qual o Dr. Tedesco acabou falando, que é a parceria entre o Judiciário, Legislativo e Executivo. E com a importância do trabalho dos nossos vereadores, aqui presentes, o que já fizeram parte dessa Casa de Leis, a influência, o quanto trabalharam em favor da vida das pessoas, contribuíram para a mudança da vida das pessoas, através do papel de cada um de vocês. A gente sabe que o trabalho de vocês, às vezes, é mais importante fora dessa Casa de Lei, ouvindo a população, e isso para o Executivo serve como um termômetro. É um termômetro a qual nós temos que trabalhar nessa parceria. Independente de sigla partidária, o Executivo tem que estar à disposição dessa Casa de Leis para atender os pedidos dos nobres vereadores, dos amigos que têm trabalhado em busca de uma única coisa, que é o bem da população de Botucatu. Como nós ouvimos aqui, na carta do nosso excelentíssimo prefeito Mário Pardini, trazendo dignidade para essas vidas. Cada projeto que é apresentado aos nobres vereadores, a qual é analisado com muita competência, com muita dedicação, e a qual tem fiscalizado todas as obras, tem fiscalizado todas as demandas que têm vindo para os vereadores e tem acompanhado de perto. É a contribuição dessa Casa de Lei para a cidade de Botucatu, e ouvi também aqui nessa noite, desde que às vezes nós ficamos meio decepcionados com as situações que nós vivemos no dia de hoje. Andando pela cidade, nós ouvimos muitas pessoas desacreditadas hoje com a política, desacreditadas com os políticos, mas desde que homens do bem não se furtam de colocarem o seu nome à disposição da população de Botucatu, a população do Brasil, a população do Estado, para mudar essa história. Tem homens do bem que se colocam à disposição para fazer a diferença. O Igor, na sua fala,
né, que aí fica a critério da população decidir se continua ou se muda. Mas nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Nós temos que mostrar para a população que nós somos representantes e as pessoas têm que ter uma confiança, tanto nos nobres vereadores como também nos executivos. As pessoas que governam a cidade de Botucatu, que governam as demais cidades. Então hoje eu fico feliz de estar aqui, de poder participar da comemoração de 160 anos da Câmara Municipal e de saber que nós trabalhamos com pessoas que têm nos ajudado muito. Cada um dos vereadores aqui presente, os vereadores que já passaram por essa Casa de Direito, também deixaram a sua contribuição para a cidade de Botucatu, que fizeram a diferença na cidade de Botucatu. Hoje a nossa cidade não estaria como está hoje. Nós somos privilegiados, graças a Deus, somos privilegiados por termos representantes como vocês, que têm feito a diferença, como eu disse, sem sigla partidária, independente de sigla partidária, mas visando um único objetivo, a cidade de Botucatu, a população de Botucatu. Então eu quero deixar meu agradecimento a todos vocês, agradecer a toda a população de Botucatu e que Deus continue abençoando a vida de vocês e que cada decisão de vocês, cada decisão, né, cada projeto apresentado, continue fazendo como vocês têm feito, analisando, e se tiver que rever alguma coisa, vai ser revisto. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Parabéns aos 160 anos. O dia 1º de outubro marca sempre uma data bastante especial ao Poder Legislativo Municipal, por se tratar do dia em que se comemora o Dia do Vereador. Por esse plenário, centenas de vereadores já tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos e demandas, de oficializar todas as necessidades da população botucatuense e de lutar por melhorias para o município. Para falar em nome dos representantes do povo, os vereadores da presente legislatura elegeram o ex-presidente desta Casa de Leis, professor Baíge Fadel, a quem eu convido para retornar à tribuna do Poder Legislativo Municipal, espaço muitas vezes utilizado por ele enquanto vereador. Boa noite a todos. Senhor presidente, faço questão de que Vossa Excelência registre o imenso orgulho que eu sinto agora de estar nesta tribuna, representando os vereadores, vereadores estes, equipe esta da qual eu fiz parte durante 6 anos. É fundamental que se saiba da importância deste dia para o regime democrático, em que se respeitam todos os direitos do cidadão e em que se exige o cumprimento de suas obrigações. No Brasil, principalmente, é histórico colocar-se em segundo plano o poder legislativo, como se não fosse realmente um poder, mas um simples elemento acessório do executivo. Para que o regime possa ser considerado verdadeiramente democrático, em primeiro lugar, os poderes legislativo, executivo e judiciário devem ser independentes. Nenhum se subordina ao outro, mas todos se subordinam à lei, à justiça, à verdade e ao bom senso. Em segundo lugar, sem abrir mão da independência, devem ser harmônicos entre si. Não se concebe que um poder tenha ações discordantes em relação às ações de outro poder. O objetivo final dos 3 poderes é beneficiar a sociedade como um todo. E não se deve entender o benefício social como privilégio de uns em detrimento de outros. A discordância que pode existir entre um poder e outro só deve ser aceita se for para esclarecer, para aprimorar, para evitar algum desvio indesejável e prejudicial, para se apararem arestas, para se solucionarem problemas, para que se coloque luz onde há escuridão,
para que se compreenda melhor o que ainda estava confuso e incompreensível. A discordância nunca deve ser para que um poder sobrepuje o outro, diminua o outro. A discordância entre os poderes nunca deve ser para demonstrar poder, mas para revelar que um não pode viver sem o outro, para confirmar que o enfraquecimento de um jamais pode significar o fortalecimento de outro. Como se sabe, o Dia do Vereador existe no Brasil desde 1984, quando se aprovou a Lei Federal 7.212, de 11/7. E o dia 1º de outubro foi escolhido para essa homenagem porque foi num dia 1º de outubro que Dom Pedro I oficializou as normas que definem a função de vereador. É oportuno que se esclareça que a palavra vereador vem de verea, do grego antigo, e significa vereda, caminho. Assim, pelo nome que recebe, o vereador deve servir de caminho para ligar o governo ao povo e o povo ao governo. O vereador é o legítimo representante do povo e por isso deve ser sempre escolhido em eleições diretas. Essa ligação do vereador com o povo é tão forte que em alguns países a escolha desses representantes do povo independe da nacionalidade dos candidatos. Exige-se sim a residência do candidato no município em que ele representará a população. E como é que o vereador representa o povo? Uma das condições é estar em permanente contato com a população da cidade. É nesse contato que o vereador conhecerá as necessidades e as aspirações. E o vereador deve ser o caminho facilitador para que essas necessidades possam ser superadas e essas aspirações concretizadas. Esclareça-se, mesmo que desnecessário, que essas necessidades e aspirações não podem ser individualizadas. São necessidades e aspirações coletivas que visam ao bem-estar de toda a coletividade. Oportuno dizer que ao vereador cabe elaborar e votar leis e fiscalizar o executivo. Pertencendo à situação ou à oposição, as funções são as mesmas. E as leis necessárias somente surgirão se o vereador conhecer bem a cidade em que vive e a população que o elegeu. Fiscalizar o executivo não significa de modo algum impedir que o executivo realize a sua função, mas sim auxiliar o executivo a desenvolver o seu trabalho conforme determinam as leis e de acordo com a ética, a moral e os bons costumes. E o Poder Executivo deve permitir e facilitar essa fiscalização, entendendo que, não sendo perfeito, pode incorrer em falhas que devem ser consertadas, em erros que devem ser corrigidos. O vereador pode, e muitas vezes ser eleito por uma camada da sociedade, mas a partir do momento em que assume a sua função como representante do povo, passa a ser o vereador de toda a cidade. Não existe o vereador do professor, ou o vereador do trabalhador, ou o vereador dos artistas. Existe apenas o vereador da cidade, que deve elaborar e votar leis para melhorar a cidade e fiscalizar o executivo da cidade para que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho. Para finalizar, quero citar 3 vereadores da minha época e que não estão mais entre nós. Vou citá-los por serem tão diferentes, mas tão harmônicos entre si. Completavam-se pelo bem de Botucatu. Cito Progresso Garcia, batalhador, combativo, intransigente, às vezes fiscalizador incansável do Poder Executivo.
cito Oswaldo Moreira Pagani, negociador, propenso ao diálogo, incapaz de uma crítica que não fosse construtiva, amigo dos amigos, e eles eram tantos. Cito Elias Francisco Ferreira, tranquilo, permanentemente em contato com o povo, entendia que não havia necessidade pequena ou grande, mas que, sendo necessidade, merecia a atenção dos vereadores. Ao citar esses 3 vereadores, presto a minha homenagem a todos os vereadores que estiveram e estão nessas cadeiras, representando o povo, trabalhando para uma Botucatu melhor, mais desenvolvida, mais moderna e, principalmente, mais feliz. É isso. Lucas, desculpa interromper o protocolo, eu só quero fazer uma quebra de protocolo aqui, enquanto o professor Baige ia fazendo a bela fala, né, que dividiu com a gente aqui nesta noite. O vereador Carreira veio até a mesa e pediu se o senhor, Vossa Excelência, nosso ex-presidente, não se incomodar, ele gostaria de cumprimentá-lo. Eu tenho certeza que os vereadores querem o seguir nesse sentido, pelo que tudo que o senhor representa para o Poder Legislativo e pela beleza da sua fala. Vereador Carreira, se o senhor quiser, por favor, pode puxar a fila. Tá sem fome. Passaremos, nesse momento da solenidade, a bênção ecumênica da noite, que será realizada pelo reverendo Gelson dos Santos Magalhães, atual presidente do Conselho de Pastores de Botucatu, e pelo padre José Francisco Antunes, padre Chico. Som, muito bem.
Boa noite a todos e todas. Senhor presidente, ilustre, cumprimento todas as autoridades através do Isaías. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu quero deixar um texto bíblico do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 4 em diante, que diz assim: assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel: edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O profeta Jeremias, inspirado por Deus, escreveu uma carta para o povo de Israel que tinha sido levado cativo para a Babilônia. E o povo de Israel detestava a Babilônia, eles não gostavam daquela cidade. E Deus mandou uma mensagem para o seu povo: olha, nessa cidade vocês têm que abençoar essa cidade, vocês têm que ter uma atitude positiva, vocês têm que pacificar essa cidade. Eu quero usar esse texto bíblico escrito há 2.700 anos para que continue inspirando essa casa, inspirando as autoridades, para que essa casa seja o exemplo dessa atitude positiva para com a cidade de Botucatu, inspirar os cidadãos para que busquem o bem da cidade, para que sejam bênção para todos os moradores, para que não tenham atitudes negativas, destrutivas ou amaldiçoadoras. Deus desafia o seu povo, o povo de Deus, a ser bênção naquele lugar. E eles, ali Deus fala: invistam, trabalhem, plantem, casem, plantem jardins, invistam na cidade, façam o melhor por essa cidade, brilhem a sua luz aí e lutem pela paz e orem pela paz da cidade. Então, conforme nós ouvimos aqui no vídeo, uma das maneiras que o historiador descreveu para você enfraquecer o poder é falando mal, é criticando destrutivamente. Infelizmente, nós vivemos num momento perigoso em que a democracia tem sido atacada, e nós precisamos fortalecer a democracia, fortalecer o legislativo, fortalecer a participação popular, fortalecer o município e ter uma atitude positiva, de bênção, de trabalhar para pacificar a nação, pacificar as pessoas, gerar paz entre as pessoas. Então Deus diria assim: invista em Botucatu, trabalhe por Botucatu, pare de fazer compra em Bauru e São Paulo, invista na cidade, invista no comércio local, faça o melhor por essa cidade, ore por essa cidade, trabalhe proativamente, positivamente para o engrandecimento da cidade, e abençoe as autoridades, abençoe que esta casa aqui continue sendo uma inspiração para os cidadãos, para não termos nenhuma atitude negativa ou destrutiva, muito pelo contrário, e sobretudo para que tenhamos uma atitude pacífica e pacificadora. Eu convido você a fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento a Deus, pedindo que Deus faça que essa casa continue sendo bênção para essa cidade, que essa casa continue sendo instrumento de paz, progresso e prosperidade. Nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por esta casa de leis, pelos vereadores, na pessoa do seu presidente. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, dando a eles sabedoria, discernimento, que eles continuem sendo instrumento de justiça, de progresso, de prosperidade e de paz para esta cidade. Que nesse lugar a tua bênção permaneça sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos essa delicadeza de vocês chamarem aqui essa parte religiosa, né, para estar com vocês. Faltaria algo se só falássemos de leis
humanas se faltasse a bênção de Deus que sempre acompanhou essa casa desde a sua fundação. A nossa tradição cristã está sempre presente e ultimamente tem sido usada politicamente erroneamente. Estão usando o nome de Deus em vão para se aprovar muitas coisas que vai realmente contra, como disse o nosso irmão pastor, contra a democracia. Nós queremos assim pedir a Deus que continue abençoando essa casa. O nome do presidente é sugestivo, né? Isaías é um profeta muito poderoso que ajuda a nos conscientizar e colocar o povo de Deus no caminho certo, na meta certa. Eu escolhi o texto de Colossenses: qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o com dedicação, lembrando que é para o Senhor e não para os homens. O Senhor vos recompensará, fazendo-vos seus herdeiros. Sois servos de Cristo Senhor. Quem se comporta injustamente receberá a paga da sua injustiça, não importa a sua condição. Nós vimos pela reportagem, parabéns toda a equipe que fez essa reportagem tão real. Vi que não teve pano quente, quem entrevistou, quem elaborou o texto no documentário que passou aqui para nós. Isso é muito bom, essa transparência em reconhecer que tem muita coisa para ser feita assim. Tem muitas pessoas fazendo para os homens. Essa casa, como foi dito muito bem, deve ser o ouvido do povo e a boca também. Tá? Isso que foi dito aqui pelo professor Fadel, a casa sempre aberta, aqui para fazer leis que realmente resgatem vidas. Fé sem obra é morta, já nos recorda São Tiago. Então a importância dessa luta, e tenho percebido em Botucatu, eu estou aqui há pouco tempo, tenho percebido que todos aqui, e faço as minhas palavras aqui de um dos oradores, tem muita gente honesta aqui sim, eu sinto isso. Talvez não conheço tanto, por isso, né? Mas eu sinto que há muita gente honesta e muito boa intenção por parte dos vereadores. Boa intenção, mesmo as disputas que tem aqui. Gostei muito do que disse o professor Fadel, que foi meu professor, ele não vai se lembrar, foi em Itatinga. Foi do meu pai também, hein? A ver como ele não é tão novo. Foi, professor Fadel. Ele citou três vereadores importantes. Enquanto ele falava, eu já localizei os três aqui. Enquanto ele citava o nome dos três, dando aquelas características, pelo pouco tempo que estou aqui, consegui visualizar quem são os três hoje. Nesse mandato, você também? Então pedir a Deus que realmente abençoe e que essa casa seja uma casa de bênção mesmo, como disse bem o nosso irmão pastor. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa palavra criaste todas as coisas para o bem do homem. Que o trabalho realizado nesse local, nessa casa, se torne uma bênção para a nossa cidade, e que nunca seja causa de qualquer injustiça. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque destes ao homem a inteligência, a força de trabalho, a criatividade e a vontade de realizar coisas novas. Que nesta casa todos usem as suas aptidões para aperfeiçoar a vida dos homens, sem nunca destruir ou distorcer seus planos. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque não quiseste terminar sozinho a obra da criação e fizeste do homem vosso colaborador. Que nessa casa todos saibam trabalhar em equipe, um respeitando o outro, um valorizando as capacidades do outro, em espírito de fraternidade, colaboração, nunca de competição ou de opressão. Abençoai, Senhor, essa casa e todos que aqui trabalham, para que em tudo seja glorificado ao Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, a quem pertencem a glória e o poder agora e sempre. Amém. Convido a todos a chegar a um acordo com o pastor, se pudéssemos, antes do nosso presidente encerrar, rezarmos juntos o Pai Nosso, se for possível. Vamos todos juntos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Obrigado.
Agradecemos a presença de cada um dos presentes na noite de hoje, bem como dos telespectadores e internautas que acompanharam de casa toda a solenidade. Agradecimento especial aos ex-vereadores presentes nesta casa, bem como ao músico André Soares pela participação no evento. Para o encaminhamento final, fará uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, vereador Isaías Colino. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Quero fazer um cumprimento especial aos donos da festa, vereadora Alessandra Lucchesi, vereadora Jamila, vereador Zé Fernandes, vereador Sargento Laudo, vereador Paulo Renato, vereador Cula, vereador Carlos Trigo, vereadora Rosiello, vereador Carreira e vereador Abelardo. Nos 160 anos da Câmara, é importantíssimo que a gente enalteça os atuais vereadores da 17ª legislatura, os quais eu testemunho o trabalho e dedicação à nossa cidade todos os dias. Quero cumprimentar o membro da mesa e sempre vereador, o professor Baíge Fadel, orador convidado desta noite. Agradecer a presença dos ex-vereadores do Fontão ali no fundo, do Curumim, ex-presidente desta casa, do Lourenção, ex-presidente desta casa, e também do Malaguti. É uma satisfação imensa recebê-los aqui. Quero cumprimentar o André Pérez, nosso vice-prefeito, aqui representando o Poder Executivo, meu querido amigo, parabéns por todo o seu trabalho, viu, André, que você faz lá na Prefeitura. Quero cumprimentar o doutor Tedeschi, aqui representando o Poder Judiciário. Por favor, doutor, leve o nosso abraço ao doutor Josias e muito obrigado pela sua contribuição na noite de hoje. E agradecer ao senhor Edson Batistão, representando aqui não só a Fiesp e a Ciesp, mas toda a cidade de Botucatu. Você é o nosso único munícipe aqui na mesa, né, que não investiu em um dos poderes. Fica aqui a minha saudação a você. Não faria sentido, nessa comemoração do aniversário da Câmara, dos 160 anos e também junto com o Dia do Vereador, a gente também não agradecer aqui a presença do Marcinho Exposto e a presença do Tiago Paixão Soares, que são dois dos nossos mais fiéis seguidores aqui da Câmara Municipal. Eles estão presentes quase em todas as nossas sessões. Eu não podia aqui, nesse dia festivo da cidade, deixar de reconhecer o que vocês fazem por nós todas as sessões. Quando a gente fala pelo fim, professor, a gente corre o risco de ter a carteira batida, né, por algum dos vereadores. Eu fiz aqui, não gosto muito de escrever discursos, gosto de falar o que vem do coração, gosto de falar aquilo que vem vindo da gente. E conforme o senhor foi discorrendo, foi falando aqui na tribuna, eu infelizmente não tive a chance de acompanhar a sua vereança, né? Nos anos de 84 e 85 eu tinha 2 ou 3 anos mais ou menos, não consegui acompanhar, mas fiquei percebendo que aquele sentimento que o senhor tinha, né, antigamente, isso acontece até hoje. Ser vereador, não exatamente como o reverendo Gelson, como o padre Chico, mas ser vereador é como se fosse um sacerdócio. Ser vereador é uma vocação. Ser vereador, sobretudo, é uma responsabilidade enorme, né? Os senhores vereadores aqui comigo sabem o quanto pesa, né, esse cargo, sabem as dificuldades do dia a dia, né? O Poder Legislativo, como foi dito aqui, foi dito na TV Câmara, é o mais próximo do povo, inclusive por conta disso. Você pode vir até o Poder Legislativo e assistir os vereadores a trabalharem uma vez por semana. Os vereadores, pelo seu número e pela sua quantidade, nós estamos em todos os lugares da cidade, sofremos com as angústias e os problemas de toda a população e trabalhamos aqui incansavelmente para poder encaminhar todas essas reclamações. Mas ser vereador também implica uma série de renúncias que todos nós vivemos na vida pessoal e que são sentidas na pele, em especial pelos nossos entes mais queridos, os nossos familiares. E eu queria aqui, em nome da Lucélia, fazer uma menção a todos os nossos familiares dos senhores vereadores e agradecê-los, viu, Lucélia, por emprestarem os seus entes queridos para a nossa cidade, para que a gente possa, naquele momento que a gente abre mão do nosso tempo, abre mão do convívio com os nossos amigos,
disso, abrir mão do convívio com os nossos familiares, mas a gente pode se doar de corpo e alma para a cidade. Também não posso deixar de agradecer o Ielo aqui presente, marido da Rose, que entende muito da vida pública, já foi prefeito da nossa cidade, mas também emprestou aqui a sua esposa para que a gente possa ter uma Câmara combativa e especial, como é a nossa aqui de Botucatu. O reverendo Gelson falou uma coisa muito legal, muito bonita, que é a atitude positiva, reverendo, e eu acho que é isso mesmo que a nossa sociedade precisa hoje em dia, e a gente vê isso de sobra aqui na nossa Câmara Municipal. Todos os dias, Padre Chico, nós viemos até aqui, os vereadores vêm até a casa, para que a gente possa aproveitar um pouquinho da sua fala, não só resgatar vidas, mas além de resgatar vidas, também melhorar vidas, né? Todos os dias, todos os senhores vereadores aqui nesta casa fazem isso de uma maneira incansável, e eu sou testemunha disso, e eu não podia deixar de testemunhar aqui publicamente a entrega e a doação que todos os senhores têm pela nossa sociedade. O nosso trabalho legislativo é como se fosse uma corrida de bastão. Ela começou lá atrás com pessoas como o nosso orador aqui, que veio e abrilhantou a nossa sessão, pessoas que dedicaram parte da sua vida pela cidade e foram passando esse bastão que nós pegamos da 16ª legislatura, onde o Curumim e o Fontão fizeram parte conosco. A população de Botucatu, na sua sabedoria, impôs a nós 11 aqui, membros da 17ª legislatura, a obrigação da convivência por mais 2 anos pelo menos, né? E nós todos aqui temos personalidades diferentes, temos pensamentos diferentes, em muitas ocasiões nós divergimos, é bem verdade, temos muitos defeitos, mas também temos muitas e muitas qualidades. E todos os dias, quando os senhores vêm até aqui, eu sou testemunha que essa casa é transformada na casa do paz, na casa da paz, na casa da casa da tolerância, na casa do respeito, mas sobretudo na casa do povo de Botucatu. É um orgulho ladear os senhores na 17ª legislatura desta casa. E a sessão de hoje, ela foi especialmente marcada, casamos 2 importantes datas, como já foi dito aqui, que é o Dia do Vereador, que é o 1º de outubro, o dia de hoje, e também os 160 anos da Câmara Municipal de Botucatu, para que diante desses bons exemplos que nós ouvimos aqui, das boas condutas, a gente possa fazer uma boa reflexão. Nós vivemos um momento político importante para o nosso país, e os senhores vereadores, em especial, sabem da dificuldade que é ser político nos dias de hoje, né? A população coloca todos os homens públicos, sejam eles vereadores, prefeitos, deputados, governadores, secretários, como o nosso secretário de Educação, professor Valdir Paixão, aqui conosco, a Cláudia Gabriel, nossa secretária adjunta, coloca todos nós no mesmo balaio. E quando a gente percebe essa situação, a gente entende que as pessoas que se oferecem para entrar nesse momento na vida pública são pessoas de uma coragem muito grande, vereador Carreira. Mas não só uma coragem grande, vereador Paulo Renato, mas essas pessoas nutrem, dona Jamila, um amor enorme pela cidade de Botucatu. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, vereador Zé Fernandes, que o sentimento que nos move aqui todos os dias não é nenhum outro que não seja o amor que cada um de nós, Sargento Laudo, temos pela cidade de Botucatu. Discutia isso ainda hoje cedo no gabinete com o vereador Kula, aqui na Câmara Municipal, e não tenho dúvida nenhuma de que o amor que cada um de nós, que nós temos pela cidade, como o vereador Carlos Trigo demonstra quando entra dentro dos buracos para mostrar os problemas que enfrenta na cidade, não tenho dúvida nenhuma que esse amor que a gente às vezes traz aqui para os debates, representado às vezes quando a Rose defende uma posição política, quando a Alessandra vem aqui dar o seu palpite, quando às vezes o Abelardo eleva um pouquinho da voz, mas esse amor representa o que de melhor nós temos para entregar para a cidade de Botucatu. E eu queria propor para a nossa cidade que a gente continue sendo um pedacinho diferente do Brasil, que esse amor que move os vereadores, que move os homens públicos da nossa cidade, possa nos contaminar nessa semana, para que cada um de nós possa fazer as melhores escolhas possíveis, escolhas pautadas nesse amor que sentimos pela cidade e, na verdade, independente do que essa verdade represente para cada um de nós deve votar naquele que entende que representa a sua verdade, e vamos torcer para que após o momento da eleição
todo mundo possa se unir para que a gente possa construir uma cidade melhor e, sobretudo, um país melhor. Esse é o meu recado para esse aniversário da Câmara de Botucatu e para o Dia do Vereador. Que o amor que os vereadores têm pela nossa pátria, pela nossa cidade, eles possam, vereador Carreira, contaminar toda a nossa sociedade. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, e pelos poderes em mim investidos, está encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado.